Peraí. Gravando. Ok, pessoal, boa tarde. Uma alegria nós estarmos reunidos novamente para mais uma tarde de estudo, né? E a gente vai caminhando. Eu fiquei surpresa já, nós estamos no capítulo 9 do livro A Gênese, né? Que tem como título Revoluções do Globo. E a gente aprendeu muito com a aula da semana passada, com a ajuda do Diego, com a ajuda da Sandra, né? Então, todo mundo está convidado aqui hoje a também ajudar, né? Mas vamos lá. O que a gente quer destacar? Nós vamos ver esse capítulo inteiro no encontro de hoje, e a gente quer destacar algumas questões. Primeiro, é lembrar que os períodos geológicos eles marcam as fases de aspecto geral do globo em consequência das transformações que ocorrem. Então, a cada grande transformação, cada grande impacto, eles consideram que houve um determinado período geológico, né? Mas, logo no início, Kardec deixa claro que essas transformações de período, essas revoluções, elas se deram muito lentamente, com exceção feita ao dilúvio, ao período diluviano, que esse chegou e arrebatou. Não deu, como diria, não deu para ninguém se preparar. Sabe assim, a pandemia, hoje não tinha nada, no dia seguinte todos nós fomos para as nossas casas, nos recolhemos, não houve um preparo, foi uma coisa muito rápida. Então, com exceção do período diluviano, que chegou arrebatando tudo, os outros períodos se deram de forma lenta, de forma gradual, né? Não, nada aconteceu bruscamente, não houve uma transição brusca, as coisas foram acontecendo, né? E independente, quer dizer, além de termos essas revoluções que causaram grande impacto na constituição do globo, também o Kardec coloca aqui que a gente teve perturbações locais. Então, tudo aquilo que a gente já estudou até hoje, considerado como uma revolução por conta dos grandes impactos, quer dizer, além disso, a gente ainda teve perturbações na Terra, né? E diz que essas perturbações mudaram o aspecto de determinadas regiões. Então, o que se acredita... Oh, meu pai! Boa tarde, Clara. Você está de preto e branco hoje? Oh, meu Deus do céu! Não aguento. Eu também queria beijar assim, viu, Diego? Não fica fazendo inveja, não. Ai, que felicidade. Parece o sol brilhando. Muito bem. Linda. Gente, então, eles atribuíram essas perturbações a duas causas, o fogo e a água. Então, vamos tirar dessa primeira parte que o globo sofreu várias revoluções, mas esses períodos geológicos tiveram essas revoluções de forma lenta e gradual, exceção feita ao período diluviano, que foi realmente repentino, né? E, fora isso, perturbações locais. Então, já que se atrelam essas perturbações a duas causas, o fogo e a água, vamos ver no que o fogo pode ter impactado a Terra e no que a água pode ter também impactado a Terra. Então, eles dão alguns exemplos aqui, são citados exemplos, em relação ao fogo. Por exemplo, as erupções vulcânicas, né, que a gente bem sabe, destruíram cidades, né, pessoas, deixando camadas de cinzas e lavras, não só onde estava o vulcão, mas na área circunvizinha,
né? Então, esse tipo de perturbação, imagina, isso é uma perturbação, né? A erupção vulcânica, ela acabou fazendo desaparecer cidades e pessoas. Então, isso traz impacto para a evolução como um todo. Outro exemplo que Kardec cita são os tremores de terra, seja porque eles são levantamentos da crosta sólida que represam as águas nas regiões mais baixas, a própria inclinação dessa mesma crosta é um outro tipo de perturbação, né? Porque ela se dá em certos lugares numa extensão mais ou menos grande. E aí surgiram, por conta dessas erupções vulcânicas, por conta desses tremores de terras ou do levantamento da crosta, começaram a surgir ilhas no meio do oceano. Então, isso tudo vai impactando aquilo que existia antes. Então, olha como ele descreve aqui em relação ao fogo. As ilhas, foi assim que surgiram, as ilhas no meio do oceano. Algumas surgiram, mas é bom lembrar, algumas desapareceram. Quer dizer, olha a mudança que teve. E continentes se separaram da terra firme. Tem um dos vídeos que está aí no nosso grupo que a gente vê aquela fenda separando, né? Formar um continente. Então, o fogo fez com que fosse considerado um tipo de perturbação, não uma revolução. Tá? O que a água faz? Onde está a presença da água nessa causa de perturbação do planeta? A invasão ou retorno do mar em certas costas, né? Quer seja por represamento, que ao deter as águas que se formaram lagos, quer seja por cheias e inundações. Hoje mesmo, quer dizer, quando a gente olha, o mar às vezes ficava mais distante, hoje você olha, ele se aproxima mais da terra, parece que ele invade, parece que ele assume outra proporção, né? Quer seja pelos aterros formados nas embocaduras dos rios, e diz que esses aterros que fazem o mar recuar, eles criam muitas regiões. E como exemplo aqui, tem o delta do Nilo, no Baixo Egito, e tem o delta do Ródano, ou Camarga, que fica na França. Né? O rio Ródano, que forma a parte de Camarga, que fica localizado próximo à França. Então, separamos revoluções gerais de perturbações locais, né? Mas olha quanta coisa a Terra enfrentou para ficar do jeito que a gente conheceu, né? No terceiro item, na edição que eu tenho, eles têm como subtítulo Idade das Montanhas. Quem tem até antes da quarta edição não tem esse subtítulo. O conteúdo está no livro, mas dentro não está subdividido, tá? São 2 itens que tem nas edições após a quinta, e o que eu trabalho, que é esse aqui, que é a tradução do Humberto de Campos, tem tanto essa parte chamada Idade das Montanhas, quanto a última parte que fala se a Terra aumenta, se ela vai mudar de tamanho. Até a quarta edição, parece que essas 2 abordagens não existem assim com subtítulos, mas nós estamos aqui, e aí o conteúdo vai ser trabalhado. Quando eles falam Idade das Montanhas, eles deixam muito claro que a idade geológica das montanhas, ela não é feita, ela não é avaliada em termos dos anos que essa montanha existe, mas do período no qual a montanha foi originada, foi formada. Então, vamos supor, aquela montanha X aquela montanha tem X anos. Ela é mais antiga por causa disso? Não, não é o número de anos. É sim o período que a montanha foi formada. E aí,
o que Kardec observa no livro? Ele cita alguns períodos e cita a origem de algumas montanhas. Então, ele fala, as montanhas dos Vosges, na Bretanha, da Côte d'Or, na França, elas não são muito altas, mas pertencem às mais antigas formatações. Por quê? Elas se formaram exatamente no período de transição, que é antes de começar, é o primeiro período. Então, por isso, essas montanhas são consideradas mais antigas, né? O Jura, que não é o Jura do Jurandir, o Jura é o nome de um monte, né, de uma montanha, que fica entre a França e a Suíça. Então, quem já percorreu aquelas paisagens pode ter conhecido. Ele formou-se em meados do período secundário. Então, ele passa a ser considerado antigo, uma montanha antiga. Aí vem para os Pirineus, que a gente conhece um pouquinho mais, e que se formaram no comecinho do período terciário. Então, a gente tem o período de transição, lá com as montanhas né, citadas, os Vosges, a Côte d'Or. A gente tem o Jura no período secundário, e aí as grandes montanhas assim que a gente conhece são todas no começo, no meio ou no fim do período terciário. Então, o que eles citam aqui? Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais, que aí já acontecem no meio do período terciário, e os Alpes Orientais, que a gente conhece como montanhas do Tirol, né? Mesma coisa, eles se formaram no fim do período terciário. Diz que no período diluviano, algumas montanhas se formaram na região da Ásia, por isso elas são mais contemporâneas. Então, se a gente vai olhar aqui, e se a gente acabou de entender que o que vale é o período em que a montanha se formou, nós vamos ver, de lá para cá, que as que se formaram no período de transição são as mais antigas, e aí vem período secundário, começo, meio e fim do terciário e período diluviano, né? Aqui diz assim, ó, esses levantamentos, com certeza, consideraram as coisas causadas pelas grandes perturbações locais e inundações, pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Então, como a gente sabe que em geologia tudo é fruto da observação, o que eles estão dizendo aqui é que certamente consideraram as perturbações locais como fundamentais para terem essa classificação. E aí, nos itens 4 e 5, Kardec aborda o dilúvio bíblico, ou, como também é conhecido, grande dilúvio asiático, né? E ele diz, fato cuja realidade não se pode contestar. Mas quem leu o livro deve ter percebido uma informação interessante sobre esse dilúvio, que a gente associa o dilúvio a Moisés, a recomendação que o Noé recebeu, né? Então, eu não sei se vocês leram, se não leram, vale a gente observar. Tem um campo chamado observação ao final deste dilúvio bíblico, que diz, Kardec destaca na nota 93, que existia uma lenda indiana, então veja, uma lenda originada na Índia, que menciona que Brahma é um dos, não é a cerveja, gente, é um dos deuses, né, da Índia, que Brahma, essa lenda indiana ficou muito conhecida no Egito. E Brahma avisa a maior autoridade ali, né, que teria um grande dilúvio, mas que ele deveria guardar
as sementes de tudo que fosse possível. Essa lenda da Índia não fala em animais, fala em guardar sementes. Ela está aqui no livro, pelo menos na tradução do Herculano, tá? Eu não conhecia, achei extremamente interessante, né? Então, a lenda diz o seguinte: é referente ao dilúvio e relata, segundo o livro do Vedas, que é como se fosse a Bíblia da gente. O Vedas é o livro dos hindus, né? Que Brahma transformou-se em peixe, dirigiu-se ao poderoso monarca e lhe disse: chegou o momento da dissolução do universo. Logo, tudo o que existe sobre a Terra será destruído. Será preciso que construas um navio. Olha a semelhança, gente. Construas um navio no qual embarcarás depois de haver tomado contigo grãos de todos os vegetais. Olha que interessante a lenda, né? E aí ele continuou avisando: tu me esperarás em tal navio, eu virei a ti e trarei como sinal um chifre na cabeça, o que fará com que você me reconheça. E aí isso foi feito, né? E o navio foi preso a esse par de chifres, e o navio foi rebocado durante muitos anos, com extrema rapidez, pelo monte Himalaia. Brahma recomendou em seguida que criasse todos os seres e repovoasse a terra. Então, com aqueles grãos, se recriaria, porque era o que existia, né? E diz que essa analogia, Kardec explica que essa analogia da lenda indiana, ela acabou ficando muito conhecida. Chegou ao Egito, a outros lugares, mas, como a gente sabe, cada vez que se conta algo, é muito natural que se mude a percepção das coisas, ou que se acrescente, ou que se exclua alguma informação. Então, com o repasse da lenda, a informação tal qual existia pode ter sido comprometida. E dizem que Moisés estudou muito, ele era um grande estudioso, e pode ter tido alguma influência quando estabeleceu que deveria se construir uma arca, que deveria pôr um casal de cada espécie de animal. Então, vale a pena a gente dar uma olhada, porque a gente não é uma coisa comum. Eu não sabia dessa lenda, para mim foi novidade, né? Então, depois vocês leiam, que eu acho que fica bem claro. Mas, muito bem. O que acontece? Kardec explica que o dilúvio, que a gente não pode contestar, porque realmente, né, ele pode ter sido ocasionado pelo levantamento de uma parte das montanhas daquela região próxima ao México. E que essa opinião é uma opinião, ela se confirma pela existência de um mar, diz que tinha um mar interior que ia do Mar Negro ao Oceano Boreal. E tinha um mar de Azov e o Mar Cáspio, que eles tinham água salgada sem nunca terem tido nenhum contato com o mar. Então, na verdade, se são lagos, a água é doce. Esses mares aqui que eles chamam de mar, o Mar de Azov e o Mar Cáspio, nunca tiveram nenhum contato com o oceano, mas possuíam águas salgadas. Então, a coisa deveria acontecer interiormente do que se pode ver, né? E aí ele fala, isso vale igualmente para o Lago Aral e os inúmeros lagos nas planícies da Tartária e da Rússia. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma superfície muito grande,
eles dizem que o dilúvio foi apenas local. Olha que interessante. E que não foi causado pela chuva. Então, por que eles dizem que o dilúvio foi local e não foi aquilo que destruiria o mundo ou o universo, como consta na lenda? Porque as pessoas daquela época, os homens daquela época, conheciam muito poucos lugares. Então, se aquele lugar tinha sido coberto, né, pela água, alguma coisa, era o mundo todo, era o universo que estava sendo afetado. Mas, na verdade, os homens não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo. Então, quando a inundação invadiu países conhecidos, para eles era como se todo o planeta Terra tivesse sido invadido. Mas isso era por conta do pouco conhecimento que se tinha. Aí, o que eles explicam? Que o dilúvio foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra. Porque a lembrança desse dilúvio diz que se conservou como uma tradição entre vários povos, de várias partes, principalmente daquela região. As pessoas tinham na memória, na lembrança, o acontecimento do dilúvio, né? Tanto que esse dilúvio acaba sendo algo exposto e detalhado em muitas religiões, né? Eles falam aqui no termo teogonias, que significa um conjunto de divindades cujo culto fundamenta a organização religiosa de um povo politeísta. Então, essas religiões politeístas, como existia na Grécia, como existia no Egito, em outros lugares, que eles acreditavam em vários deuses, Deus do amor, Deus da chuva, o Deus da beleza, o Deus da riqueza, e eu não sei que outros deuses. Então, eles acabavam também consagrando a lembrança do dilúvio nessas religiões e faziam as suas oferendas. E aí, nos itens 6, 7 e 8, Kardec começa a abordar os movimentos desse nosso planeta. Deixa eu ver. Cleo está pondo aqui. O mistério é incrível, mas as histórias do fim da Lemúria... sumiu. Vou abrir o chat de novo. Do fim da Lemúria e, posteriormente, o fim da Atlântida podem trazer outras pistas. México e Mar da China são locais de pesquisa de todos esses acontecimentos. Ainda não dizem que as definido. Bahamas também, costa de Bimini, segundo o médium Edgar Cayce, que tem uma baita de uma credibilidade, ele fala que a gente ia começar a descobrir a Atlântida ali na costa das Bahamas, chama Bimini o lugar. É uma pista também, mas é tudo só, por enquanto, só pista. Muito bom, muito bom. Eu vou fechar isso aqui para ver vocês. Espera aí. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Quando se vai falar em movimento do nosso planeta, a informação que a gente tem é de um número infinito que alcança 25.868 anos, que é muito interessante, porque eles falam que, além do movimento anual em torno do Sol e da rotação do planeta sobre si mesmo em 24 horas, a Terra, o planeta Terra, tem um terceiro movimento que só se completa a cada 25.868 anos. Então, isso produz um fenômeno que, em astronomia, e a nossa querida Sandra nos corrija, é chamado de precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios, né? Então, a gente chama de precessão, isso é só uma informação, um fenômeno físico que consiste na mudança do eixo de rotação de um objeto. Então, o equinócio estava aqui no movimento de rotação, o eixo muda, mudei aqui para o meu lado direito, e ele vai alterar no movimento do planeta. Então, esse movimento no eixo da Terra, que faz com que, é assim, né?
e ele vai fazendo assim, faz com que ela mude de inclinação, cujo vértice está no centro do planeta, então aqui é o planeta Terra, aqui tem o centro, né? E aí a gente vai fazer para cá, ó, o eixo não fica mais aqui reto. Então diz que esse movimento abrange os círculos polares, as duas pontas do planeta, né? E que esse equinócio esse equinócio não, o equinócio é exatamente o instante em que o Sol passa de um hemisfério para outro e fica perpendicular à linha do Equador, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração. Então, a gente tem 12 horas para o nosso dia, 12 horas para a nossa noite e reúne 24 horas, né? Só que, como isso acontece 2 vezes por ano, normalmente em março e normalmente em setembro, esse eixo vai mudando muito gradualmente. Não é que ele está aqui reto e ele se desloca, ele vai, ó, é gradual, porque como o equinócio acontece só 2 vezes por ano, esse movimento é mais lento. Então, nessa inclinação gradual, acaba gerando uma outra mudança no planeta Terra, porque ele cria uma obliquidade em relação ao eixo do Equador, né? Eu vou mudando gradual e eu vou ficando assim, né? E aí esse movimento do equinócio, ele avança alguns minutos a cada ano. Na verdade, o livro mostra que são 25 minutos e 7 segundos que esse avanço se dá a cada ano. Então, imagina, cada ano que passa, nós temos 2 movimentos de equinócio que mudam em 25 minutos e 7 segundos o nosso tempo. Então, num primeiro momento, esse avanço do tempo chama-se precessão dos equinócios. E, num primeiro momento, a gente acha que esses poucos minutos não impactam em nada, mas, se a gente for contando o número de anos que se passam, são dias, são horas, são meses, são anos, e aí acontece o equinócio da primavera, que não acontece mais na primavera. Naquela época que o livro foi escrito, ele acontecia em março, mas ele chamava equinócio da primavera. E o de fevereiro, né, e depois ele acontecia em março, na outra vez ele ia acontecer em fevereiro, na outra vez ele ia acontecer em janeiro, e com isso a gente ia perdendo o número do tempo que a gente tinha. Então, eles explicam aqui, olha, o mês de dezembro, que tinha temperatura de março a março, terá temperatura de março a março, igual a de junho, e assim por diante, até que ao final de 25.868 anos, voltará ao mês de março e as coisas se encontrarão no novo estado atual. É muito complexo para a gente entender, porque 25.800 e não sei quanto, a gente não consegue, acho que os 68 finais ainda dá para entender, daí para frente já fica um número astronômico, né? Mas desse movimento que a gente chama aí de precessão do equinócio, resulta que os polos na Terra eles não estão constantemente olhando para o mesmo ponto do céu. Alguns se inclinam de forma diferente para o Sol para receber os raios mais ou menos diretos, alterando a temperatura da Terra a cada renovação de período de 25.868 anos. Se a Sandra tiver algum comentário, Diego, sobre esse movimento, a mudança do eixo que muda o tempo, fiquem à vontade para Sabe uma fazer. coisa? Você percebeu que o número de anos que você descreveu tá perto ali dos 27, né? Eu mandei semana passada como se fosse vamos dizer, um prelúdio da aula do capítulo 9
uma entrevista do Chico. Ai, E assim, linda. olha que interessante o que ele fala, porque eu acho que vale a pena. A gente tá com uns 5, 6 minutos aqui, vamos ver se a gente consegue usar para isso, porque eu acho que essa entrevista do Chico, eu conheço há anos ela, eu sempre volto nela, porque realmente mexe com a gente essa história. Ah, os Atlantes existiram, os Lemurianos existiram. Deixa eu ver se eu acho aqui a entrevista de novo aqui quando eu mandei para todo mundo, porque é muito legal. Pera um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu mandei para você, Sandra, eu não lembro agora. Deixa eu ver se eu vou achar nos Eu, links aqui do grupo, que eu mandei eu os links, tenho que daí de. só para eu encontrar aqui. Eu sei que tá no nosso bate-papo ali, mas eu quero encontrar. Vamos ver se eu acho aqui. Pera um pouquinho. É difícil, porque assim, uma das perguntas que eles fazem pro Chico é assim, Chico, porque assim, o que acontece? Isso é o grupo Ramatiz, né? E o grupo Ramatiz, eu não sou muito fã, assim, mas assim, eles são super Ixi, curiosos. tá aqui, Chico. Achou? Diego, eu encontrei. Depois você Encontrou? vê o que você quer Então, que faça. é uma das perguntas, mas não é a primeira. Acho que, deixa eu ver aqui, Plutão, CCD, a entrevista, não, peraí, Mozart. Por que A que pra mim primeira não tá pergunta aparecendo? é quando pergunta do Antúlio, a O Antúlio, primeira. Antúlio é um ser da Atlântida, pelo que eu entendi, né? E aí A depois o Chico Xavier segunda, fala sobre o número de anos entre cada revolução. Vê se vocês conseguem encontrar, porque vai falar que a cada 70 mil anos acontece um tipo de revolução. A cada 27 mil anos acontece um outro tipo de revolução. Ele não está falando dos equinócios. É coincidente com isso, né? é aquela pergunta, não sei se é essa, da verticalização do eixo da Terra e Aí, das ó. transformações. É essa? É essa daí, ó. A Então, resposta. a pergunta, nós ainda temos sim. A pergunta é: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá? E Chico responde: afirma nosso orientador que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade, cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Era isso, Diego? Aí Mas ele vai chegar depois até tem os outra 27. pergunta e ele continua. Vai que ele vai chegar nos 27. Vai lá. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos de atividade, de 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças, que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Então, Vai seguindo, fala das raças. após a raça lemuriana, em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Era outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviços em que somos chamados de mil modos diferentes em cada ano de nossa permanência na crosta do planeta ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera das relações, uns para com os Acho que outros. vale parar aí, porque o Tá. resto acho que vale para as pessoas lerem depois. Mas vocês viram que essas evoluções
são sempre assim, 28, 27 mil anos. E o Haroldo Dutra tem um curso chamado Curso da Gênese, bom, precisamos nem falar, estamos estudando ela. E que existe uma coisa chamada Shavua, é que eu não lembro qual das aulas que é do curso da Gênese, que é super complexa, é uma que ele bota até o flip chart ali para ensinar, né? E ele fala das chavuas, dos períodos de 7 em 7, porque o 28 mil, aí tamanho no 27 parecido, são ciclos de 7, né? Que tem a ver com essas evoluções, evolução de raça, evolução mineral, evolução de eras. E olha que interessante como coincide com isso que a gente leu na Gênese, né? Então é como se a gente lesse essa entrevista do Chico, como se ele estivesse dando, assim, uma informação mais moderna, e mesmo no Sobre campo o que a gente está mediúnico, estudando. do que a gente está estudando agora. Muito legal. Por isso que eu pus aí. Legal, né? É, Temos aí mais um muito bom. minutinho. Querem recomeçar a próxima? Daí eu já vou para outra? Falta um minuto? Eu acho que é melhor. Falta só um pouquinho para acabar, mas tem uma coisa, uma informação aqui que é fundamental para a gente fixar. Quer abrir É outro? porque tá Em um menos de um minuto minuto, não né? Acho dá que não para vai fazer. dar tempo de falar. Eu vou fechar agora e já abro Tá outro, tá bom. bom? Aí a gente não precisa usar inteiro, porque eu sei que as pessoas têm compromisso. A Tá gente bom, vai, abre, a gente vai até onde. Não falta muito, tá tá bom. bom? Até já. Até já.